Amados, precisamos mais do que nunca vivermos cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é questão de sobrevivência. O mundo está cada dia piorando. E você que é servo de Deus sabe muito bem que nós não temos previsão de uma melhora mundial ou nacional. O mundo vai de mal a pior. E os respingos dessas coisas muitas vezes acabam nos atingindo. A Bíblia nos diz que nós temos tentações na carne. Em Gálatas capítulo 5, a partir do 16, o apóstolo Paulo diz que, fala assim, sede guiado pelo Espírito e não cumprirei os desejos da carne. Somos tentados, o próprio Jesus foi tentado. Mas por que Jesus venceu? Porque a plenitude do Espírito de Deus estava sobre ele. Nós, como cristãos, pensamos que é suficiente apenas ser usado por Deus para fazer a sua obra. Mas muito mais do que ser capaz de realizar a obra de Deus, temos que ser capaz de agradá-lo. Isso não depende de manifestações de dons espirituais, mas da ação de Deus dentro de nós, nos fazendo uma nova pessoa, gerando em nós a natureza de Cristo. Precisamos separar o que é ser cheio de dons espirituais e ser cheio do Espírito. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito de Deus. Precisamos ter a plenitude de Deus dentro de nós, cada dia convencendo nossos corações, nos dando força para buscar a face do Senhor, porque nós temos o conflito no mundo, temos conflito na carne e temos o conflito, uma batalha contra as potestades satânicas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então há uma necessidade nesses últimos dias de sermos cheios do Espírito. Estamos vivendo no fim, o fim da era. E mais do que nunca, as investidas de Satanás, das formas mais variadas, disfarçadas, é muito grande. Por meio das religiões, por meio de pessoas que dizem ser servo de Deus e não são. Pessoas que dizem ser ministro, têm uma carteirinha, são consagradas ministerialmente, mas que se desviaram de Deus e tenta incutir na mente das pessoas suas filosofias, colocando a culpa na palavra, ou melhor, dizendo o que a Bíblia diz, colocando as suas interpretações pessoais comum pela influência de Satanás. A Bíblia diz que o diabo pode transformar os seus ministros como que fosse ministro de luz, como que fosse um anjo. Mas isso é aparente para nos enganar, como nós vamos muito pela aparência, pelo aquilo que ouvimos e que agrada aos nossos ouvidos. Tenhamos o cuidado nesses últimos dias, porque o inimigo batalha de todos os lados e cada dia que se passa percebemos como muitos de nós, que éramos pessoas fiéis a Deus, agora o inimigo colocou filosofias em nossa mente que agora pregamos contra aquilo que nós defendíamos. É claro que algumas coisas eram exageradas e não fazia parte de uma doutrina bíblica, mas outras, o inimigo está mudando a interpretação das Sagradas Escrituras na mente dos homens, para que esses também mudem seu comportamento. Comportamento esses que desagradam a Deus. E quando Cristo vier, muitos vão ficar aqui na terra. Digo daqueles que fazem parte da igreja, pelo menos fisicamente, no sentido de instituição. Mas nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus e tomar muito cuidado com aquelas filosofias que não tem problema e do nada a ver. Porque nós dizemos, eu não encontrei nada contra e nada a favor na Bíblia. A questão é, muitas coisas estão lá e não foram reveladas para nós ainda, por causa da predisposição que muitas vezes é contrária à palavra de Deus. Se eu vou ler a Bíblia para entender, para o meu bel prazer,
dificilmente vou compreender, porque vou ler a Bíblia com a mente natural. E a Bíblia diz que entende as coisas espirituais é a mente espiritual. O homem espiritual compreende as coisas espirituais, mas o homem carnal não compreende aquilo que ele lê, da interpretação do seu modo, não importa se é filósofo, se é teólogo, se é cientista, se é psicólogo, se é doutor, se é médico, não importa se é apóstolo, se é membro. Precisamos viver conduzido pelo Espírito, para que o Espírito nos dê a interpretação espiritual da palavra de Deus. Podemos fazer teologia, estudar a Bíblia Sagrada, comprar livros, dicionários, pedir ajuda para os nossos irmãos, para pastores. Mas só o Espírito de Deus é o verdadeiro ensinador sem dolo. Porque muitas vezes os homens estão enganados e quem lhe pedir explicação, eles vão passar baseado no conceito que eles têm, que é de engano, que pode ser proposital ou simplesmente porque estão enganados também. Precisamos então sermos cheios do Espírito para discernir qual é a perfeita vontade de Deus, não conformando com este mundo. Se nós não nos conformar com este mundo, Deus vai renovar a nossa mente e vamos descobrir então qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Agora, se nós nos conformarmos com este mundo, a nossa consciência vai ficar cega. Logo, como compreenderemos os desígnios de Deus, que Ele quer de forma progressiva nos revelar aos pouquinhos? Jesus disse muitas coisas quando estava aqui na terra, mas nem tudo o que Ele disse os discípulos compreenderam. Mas Ele disse que o Espírito Santo ensinaria a eles quando Ele se manifestasse. O Consolador viria e faria eles lembrar. Jesus mesmo disse, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não suportarão agora. A imaturidade, a carnalidade, a fraqueza, a debilidade humana atrapalha a compreensão daquilo que às vezes ele tanto busca. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas ele disse para as pessoas que mais examinavam as Sagradas Escrituras, mas a mente não era espiritual. Então, como saber que eu estou com a mente espiritual? Como saber se você está? Dificilmente. Mas como você não sabe, busque a Deus em nome de Jesus. Não fique à mercê da sorte. Não fique à mercê da religiosidade. Não fique preocupado com o que fazer ou deixar de fazer para agradar a Deus. Busque saber de Deus o que Ele quer para a sua vida. E isso através do seu Espírito. Uma coisa você pode pedir para o Senhor. Senhor, me enche com seu Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma recomendação bíblica. Vamos ser sensíveis à sua voz. Vamos compreender a sua voz. Não vamos ter os mandamentos de Deus como algo pesado, infinito, incapaz de compreendermos e de suportá-lo. Mas quando nós não vivemos segundo o Espírito, parece que tudo é difícil, complicado e que nós não conseguiremos alcançar. Por causa da nossa fragilidade, vivemos à mercê da nossa própria psique, das nossas limitações humanas. Por isso precisamos sermos cheios do Espírito, pois sendo cheio do Espírito, isso fará diferença na sua vida. Vamos ser cheios do Espírito. Não precisamos de outras coisas para nos alegrar, como o mesmo Paulo disse, não precisamos do vinho que a contenda. Precisamos ser cheios do Espírito, porque sendo guiado pelo Espírito, vamos herdar a vida eterna, vamos vencer o pecado. Tiago disse em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Olha, como resistir o diabo? Primeiro, tenho que sujeitar a Deus. Como sujeitar a Deus? Se o Espírito de Deus habitar em mim, eu vou conseguir me render a Deus, os seus projetos, a sua palavra, os seus propósitos, não como um fardo, mas como um privilégio em agradá-lo. Porque fazer a vontade de Deus pode parecer para o lado carnal uma coisa difícil, mas para o lado espiritual, na nossa consciência, é um privilégio saber que o que nós estamos fazendo é recomendação de Deus. Deus abençoe a sua vida.